Você precisa renovar a sua mente. Principalmente você é uma pessoa que tem pensamentos destrutivos, tem pensamento de mágoa, de vingança, de fracasso. Programa Graça e Saber, com André Vencer. Olá, seja bem-vindo ao programa Graça e Saber. Aqui nós reunimos conhecimento e espiritualidade para que você possa transformar a sua vida através da palavra de Deus. Meu nome é André Vencer e nessa semana nós vamos falar de um assunto muito interessante que é mente renovada. Vou ler aqui rapidamente o que a Bíblia ensina sobre renovar os seus pensamentos. E como que vai funcionar o nosso programa Graça e Saber. Toda semana nós vamos trabalhar com um tema diferente relacionado a desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal, porque a palavra do Senhor vai dizer que, lá em Oséias, que o povo pereceu por falta de conhecimento. E a palavra também vai nos dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Daí o nome do programa, Graça e Saber, ok? Então, sendo assim, toda semana nós vamos ter um tema central. O tema central dessa semana é mente renovada. E de segunda a sexta-feira nós vamos ter uma aula e vamos abordar um tópico diferente dentro deste tema. Então aqui é algo mais tranquilo, algo mais informal. Você e eu aqui estamos conversando. Comenta aí da onde você está assistindo esse programa, de qual cidade você está assistindo. Se a minha voz oscilar um pouquinho hoje, é porque irritou um pouco durante a madrugada de ontem para hoje, e o dia inteiro minha voz está assim. Mas está tudo bem. Estamos aqui para poder ajudar você a renovar a sua mente. E o tema dessa semana, da nossa aula 1, que é a aula de hoje, é a batalha da mente. O que a Bíblia ensina sobre renovar os seus pensamentos. Se você perguntar para uma pessoa bem-sucedida qual é o primeiro passo que a pessoa precisa tomar para que ela alcance o sucesso em alguma área da vida, essa pessoa vai dizer, ela deve mudar primeiramente a forma de pensar, ou seja, a mentalidade. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. E na área espiritual não é diferente. Se nós tivermos uma mentalidade muito negativa, uma mentalidade destrutiva, nós não vamos crescer espiritualmente. Então, o que significa você renovar a mente? Você renovar a sua mente significa você tirar os pensamentos velhos, os pensamentos ruins, e inserir novos pensamentos, pensamentos de prosperidade, de paz, de alegria, de fé, porque isso vai moldando a pessoa que você é, porque os nossos pensamentos influenciam diretamente nos nossos comportamentos, certo? Para que nós possamos ter a base bíblica, abre aí comigo a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui para nós darmos continuidade à nossa aula de hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, ó: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente, você precisa transformar os seus comportamentos. Como eu disse, a mente influencia diretamente nos comportamentos. Sendo assim, se você deseja ser uma pessoa melhor, que tenha mais resultados na sua vida, você tem que renovar a sua mente. Por isso, no início do canal André Vencer, eu estou lançando este estudo, porque não adianta nada eu falar aqui de técnicas de oratória, técnicas de desenvolvimento pessoal, técnica talvez de apresentação ou de negociação, se você não renovar a sua mente. É por isso que existem pessoas que às vezes têm pouco conhecimento técnico em alguma coisa,
mais essa pessoa tem sucesso na vida. Por quê? Porque a mente dela é forte. Ela pensa de uma maneira diferente das outras. Aqui também tem um outro texto bíblico. Abre aí em Provérbios, eu separei aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Já está aqui na tela do meu computador. Eu vou ler em duas versões. A primeira versão é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E a segunda é a Almeida corrigida e revisada. Vamos lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a minha e a sua vida é dirigida, ou seja, é guiada, é construída pelos nossos pensamentos. E mais abaixo, na versão Almeida corrigida e fiel, é o mesmo versículo, Provérbios 4, 23, ele vai dizer assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. É o mesmo significado. Você tem que guardar a sua mente. Nos tempos bíblicos, coração era conhecido como a sede dos pensamentos, a sede das emoções. Então você precisa renovar a sua mente. Principalmente se você é uma pessoa que tem pensamentos destrutivos, tem pensamento de mágoa, de vingança, de fracasso, de que nada vai dar certo para você, de que os outros são melhores do que você. No desenvolvimento pessoal, nós chamamos isso de crenças limitantes. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse termo, crença limitante, que é a programação neural que foi inserida em você, principalmente do 0 aos 12 anos de idade. E especialistas, neurocientistas da área do desenvolvimento pessoal, coaches de grandes renomes, como Paulo Vieira e Thiago Brunet, por exemplo, eles vão dizer que você só vai até onde a sua crença permite. É por isso que tem pessoas que trabalham, ganham dinheiro, mas do nada elas perdem esse dinheiro. É por isso que tem pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo, aí 50, 30, 100 milhões e 1, 2 anos depois está pior do que estava antes, porque não estava preparado, a mente não estava renovada. E Deus, ele quer que nós prosperemos. E Jesus, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É claro que nós temos a vida eterna, que é o principal motivo de Jesus Cristo ter vindo aqui. Mas ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então ele diz que nós teremos aflições, não que viveremos em aflição. E como que eu posso ter uma vida melhor nessa terra? Renovando a minha mente, seguindo os preceitos da palavra de Deus. E você pode perguntar: o que aí, André? Como que eu vou renovar a minha mente? Então aqui eu separei algumas estratégias, algumas técnicas para você poder renovar a sua mente. De acordo com a palavra de Deus, é claro. Então, oração diária. Nós precisamos orar todos os dias, porque oração é diálogo com Deus. Ah, André, eu sei orar o Pai Nosso. Já é um começo. O Pai Nosso é um começo, é uma oração poderosa, inclusive que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. É uma oração que ela vai englobar todos os aspectos da nossa vida espiritual e tudo aquilo que a gente precisa pedir a Deus. Mas imagine que você precisa conversar com uma pessoa de autoridade e você simplesmente decora algum texto e fala com essa pessoa sem entender aquilo que você está falando. Não faz sentido. Deus é soberano. Deus, ele quer ter intimidade conosco. E como é que você tem intimidade com alguém? Conversando. É por meio do diálogo que você cria intimidade com as pessoas. E também é assim com Deus. A diferença é que muitas vezes Deus não vai falar conosco de forma audível. Ele vai falar por meio dos nossos sentimentos, das emoções,
de sonhos, da palavra principalmente. Pode usar alguém para falar com você, mas para que você possa conhecer a voz de Deus, você precisa estar com seu coração aberto para ouvir a voz dele e conhecer a voz dele. E como que você conhece alguém? Conversando. Então separa aí, 5, 10 minutos do seu dia, pode ser ao acordar, antes de dormir, para fazer a sua oração diária. Um segundo ponto é a meditação bíblica. O que é a meditação bíblica? É você ler a palavra de Deus e imaginar o que está acontecendo, o que poderia acontecer. É o famoso viajar na maionese, entre aspas. Já viu aquelas pessoas que estão viajando na maionese? Ela está aqui, mas o pensamento está lá longe, em outro lugar. Só que aqui é no bom sentido, tá? O que isso significa? Eu vou ler a palavra de Deus, vou ficar pensando o que isso daqui quer dizer. Qual o contexto? Como que aconteceu isso daqui? E você vai pensando. E o Espírito Santo de Deus vai te dando discernimento daquilo que você precisa entender. Aí é claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa frequentar lugares onde a palavra de Deus é falada, é ensinada. Talvez você não tenha o hábito de frequentar alguma igreja. E a princípio está tudo bem. Eu recomendo que você frequente, visite alguma, mas a princípio está tudo bem. Esse programa, ele veio direto do coração de Deus para o meu coração, justamente para ajudar você que talvez não tem tempo de ir na igreja devido aos seus compromissos, ou talvez até ficou magoado com alguém em alguma igreja. Estou aqui sem representar placa de igreja alguma. É claro, tem a igreja que eu sigo, a doutrina da minha igreja, respeito, amo servir a Deus na igreja que eu sirvo, mas eu estou falando com você aqui de irmão para irmão em Cristo. Não importa se você é católico, protestante, livre pensador. O que eu estou dizendo aqui é para mudar a sua vida para melhor. Então, meditação bíblica é uma ferramenta. Outra coisa, focar em pensamentos positivos. Já reparou que tem pessoas que só pensam no pior? Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso daqui é ruim. Ah, fulano de tal não presta. Ah, a empresa que eu trabalho é ruim de trabalhar. Meus colegas de trabalho, todo mundo é ruim, menos ela. Todo mundo não vale nada, mas ela vale tudo. É claro, pessoal, que há casos e casos, mas uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que vive se questionando da vida, se questionando dos outros, provavelmente não é uma pessoa muito agradável de conviver. Se você não é agradável de conviver, você está quebrando o princípio bíblico, que a palavra também vai dizer: do que depender de vós, esteja em paz para com todos. Então, para você estar em paz com todos também, você precisa renovar a sua mente e o seu coração. Então, alimente bons pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Porque se você ora, se você medita na palavra, Deus ele vai te ajudar a ter pensamentos melhores, consequentemente, atitudes melhores e aí sim viver a perfeita, agradável vontade de Deus. Também separei algumas outras práticas. Escutar músicas que elevem o seu espírito, ou seja, louvores e adoração a Deus. Eu gosto muito de ouvir a Agnus Dei instrumental. Eu coloco durante a oração. A Agnus Dei instrumental traz uma paz interior. Claro, você tem que tomar cuidado com certas músicas, porque nem todas as músicas que são consideradas gospel são necessariamente músicas de Deus, músicas do bem. Então, ore a Deus, peça orientação, qual música que você deve escutar. Afinal de contas, o louvor, a música é para adoração a Deus. Buscar sabedoria em livros ou mensagens de líderes que promovam crescimento pessoal e espiritual. Só o fato de você estar aqui, você já está buscando sabedoria também. Não que eu sou sábio, que eu sou melhor, não. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Mas se Deus me deu essa ferramenta de poder falar da palavra dele, de poder falar de desenvolvimento pessoal que eu amo, se
Se Deus me fez nascer nesta era e viver nesta era da tecnologia, então eu tenho que colocar o meu dom a serviço de Deus, assim como você também precisa. Ah, André, eu não sei qual que é o meu dom. Todo mundo tem um. Todo mundo tem um talento. Ora a Deus, se você ainda não reconheceu, que Deus vai te mostrar. Em um outro vídeo, numa outra oportunidade, eu vou falar como é que você consegue descobrir o seu talento. Não vou falar aqui, senão vai se estender muito esta aula, ok? Então busca sabedoria, leia. Tenha o hábito da leitura. A leitura ela vai te deixar mais inteligente, você vai se destacar, você vai treinar o seu cérebro. Comece pela Bíblia. Ah, eu nunca li a Bíblia. Comece por Provérbios. Provérbios e depois leia João. Pode intercalar, mas Provérbios principalmente, porque tem aplicações práticas no livro de Provérbios. Terceiro, você precisa se cercar de pessoas que te incentivem. Pessoas que torcem pelo seu sucesso. Você tem que estar num ambiente que vai proporcionar crescimento espiritual e pessoal para você. Talvez você viva num lugar onde todas as pessoas ao seu redor só falam de coisa ruim, de violência, de maldade, fica brigando por causa de política. Isso não é agradável, isso não é bom, isso vai te prejudicar. Então para de ver notícia ruim. Assista pregação, assista mensagens, talvez algum filme que você gosta que edifica. Para de ver filme de terror, para de ver filme de morte, de ação. Para de ver essas coisas que vão destruindo a sua mente. Aproveita, pega esse tempo, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai conversar com pessoas que têm a mentalidade da maneira que você gostaria. Perfeito? E assim você também vai desenvolver essa mentalidade de crescimento. Perfeito? Agora você imagina uma pessoa que por muito tempo ela só tinha pensamentos negativos, pensamentos de autoextermínio, pensamentos tristes, reclamava de tudo. Aí ela começa a orar, meditar todo dia, andar com as pessoas corretas, ouvir as músicas corretas, parar de ouvir essas músicas que ficam exaltando a criminalidade, a luxúria, começa a ouvir músicas que elevam a espiritualidade e a inteligência. Com o tempo, essa pessoa ela vai renovar a mente e ela vai se tornar uma pessoa melhor. Logo, as oportunidades vão aparecer e essa pessoa vai conseguir crescer tanto espiritualmente quanto profissionalmente, como pessoa, melhorar como marido, como esposa, como filho, como empresário, como funcionário, ou seja, independente da área que você estiver, Deus vai estar contigo porque você renovou a sua mente de acordo com a vontade dele, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, é o primeiro vídeo do canal. A minha intenção é fazer lives com esse tema, mas para fazer live eu preciso ter pelo menos 50 inscritos. Então compartilha aí se você gostou, ajuda a bater essa meta inicial de 50 inscritos para que nós possamos fazer as lives. E o bom da live é que você vai poder interagir, ele vai poder fazer perguntas, vai ser mais dinâmico. No mais, eu desejo graça e paz na sua vida e que Deus te abençoe. Até a próxima. Programa Graça e Saber, com André Vencer.